Boa noite, igreja. Bom, hoje de manhã eu comentei que ia exibir vamos exibir, melhor dizendo, algumas fotos da concretagem da quinta e última laje do prédio de educação cristã. Essa é uma foto da escada que eu havia falado há uns 2 domingos. Nós vamos fazer mais um pavimento da escada. Ali é mais um pavimento que será feito e depois a cobertura. Pode passar, Thaís. No meio da semana, na quarta-feira, esteve presente ali, volta só um pouquinho, Thaís, estava o Magno ali segurando uma luz, o GDI, eu estive também. A gente deu uma adiantada ali na malha de vergalhão da nossa laje. João Pinheiro também apareceu lá, falou com a gente. Pode passar. Aí o escoramento, ali a lateral e o escoramento da laje. É uma foto da malha. Nós não tínhamos ainda batido essa malha para mostrar a igreja. Pode ir passando. Pode ir passando também. Aparece o prédio ali, a cúpula da igreja aqui em cima. O prédio tem um pavimento maior, como eu já falei. Outra foto também do prédio. Para os irmãos saberem ali a altura que nós estamos ali. É de 5 pavimentos. Aí o primeiro caminhão do concreto, que chegou no sábado. Pode passar, Thaís, a bomba, com lacre, eu bati foto da lacre ali. Aquele motorzinho que os irmãos utilizaram ali no mutirão para estar subindo o material também, subiu os mangotes para concretar essa laje, já que nós estávamos no 5º pavimento. Pode passar, Thaís. Alguns irmãos que estiveram com a gente no iniciozinho da concretagem, o pastor Belise, o Paulo, o César, o Magno, com eles aqui no terreno de trás, aqui, que o Luiz tem emprestado, onde a gente tem entrado com um caminhão de concreto. Pode passar. A Rosemary também esteve presente, e ali é o pastor, representando toda a igreja, esteve com a gente ali o tempo todo, ali no concreto, ali, mas pode passar, Thaís. Aí ele subiu até o local onde ia ser concretado, ali a torrezinha do elevador termina ali, a casa de máquina da torre do elevador, e esse é o local onde ia ser concretada essa 5ª e última laje, pela misericórdia de Deus. Ali é o início da concretagem, concreto bombeado. A empresa do concreto honrou com compromisso assumido com a igreja, uma vez que a igreja também honrou com todo o pagamento dessa viga de laje, o tijolo e concreto, o bombeado. Aí já é a finalização da nossa laje. Pode ir passando. Terminou por volta de 10h45 para 11 horas, nesse sábado, começando por volta de 9h30. Pode ir passando, Thaís. Ali aquela visão que eu já... Tem a próxima que fica até melhor. Dessa esquina aqui, da virada aqui da rua da prefeitura, a gente já tem a noção ali, olhando por cima do ginásio, o prédio à minha esquerda, a torre do elevador. Voltando agora um desafio para a igreja. Pode passar, Thaís. Obrigado. Nós temos um desafio agora de fazer a cobertura desse prédio, né, que ali é o teto das salas, mas vai ser o piso das caixas d'água. Então, nós temos agora um desafio com a empresa da estrutura metálica de estar fazendo a cobertura, a cabeça do prédio. Também finalizar para a instalação do nosso elevador, o que ficou restando, não resta muita coisa. Parte dessa semana, da empresa de construção civil, a gente queria estar concretando essa laje, porque o estacionamento empresta o terreno ali, e no meio da semana é muito carro ali, então, para não atrapalhar o expediente do estacionamento, a gente deu uma acelerada. Também o que ajudou muito, viabilizou esse concreto, foi o mutirão que a igreja fez, que 21 irmãos participaram no sábado retrasado. Isso deu uma adiantada e a gente conseguiu, nessa semana, finalizar todo o preparativo e, graças a Deus, nós concretamos nesse sábado. Convidar a igreja também, lembrando a igreja para o 5º mutirão. Muitos irmãos não é alcançado pelo WhatsApp ou por nosso telefone, mas quer participar do mutirão. Então, nós estamos agendando no dia 11/3 agora, o 2º sábado de março. Aquele que quiser participar já está convidado. É só vir para a igreja oferece um café da manhã, um almoço gostoso nesse sábado,
e a gente faz ali a comunhão e a gente trabalha na obra do Senhor e tem sido muito produtiva. Aqueles irmãos que já participaram, a gente tem em torno de 31 irmãos que, diferentemente em dias alternados, ou que vieram em 2 ou 3 dias, já são 31 irmãos que já contribuíram desse mutirão, já foram 4, então a gente está marcando esse 5º mutirão para o 2º sábado de março, dia 11/3, anota na sua agenda e venha participar, porque quem participa sabe que é muito gostoso. Então, muito obrigado. Nós vemos anunciando aí ao longo de algum tempo, né? A primeira laje de 5, a segunda laje de 5, a terceira laje de 5, a quarta, e agora nós já finalizamos a laje. Né? Graças a Deus, agradecemos as orações da igreja, a contribuição dos irmãos que vêm contribuindo para o sucesso do prédio de educação cristã. E se não fosse a ajuda dos irmãos, a gente não conseguiria chegar onde nós já chegamos. Falta muito pouco. Rapidamente, daqui a pouco, a gente vai estar entrando no acabamento do prédio, né? A gente vai estar colocando alguns blocos, tem 2 pavimentos já com blocos. Daqui a pouco a gente já vai estar trabalhando como eu falei, na concretagem de blocos e instalação de tijolos de acabamento. Aí a gente está entregando para os irmãos, para a honra de Deus, a utilização do prédio. Hoje mesmo eu vim com o irmão aqui segurando uma garrafinha, ele com uma dificuldade de subir na escada, né? Ele está aqui na minha direita aqui, então logo o senhor já vai estar desfrutando do elevador aí, para estar acessando o nosso santuário, tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite, nos cultos também regulares. Muito obrigado, a palavra da comissão, mais uma vez agradeço à igreja a confiança depositada à comissão. Então, os irmãos que vieram preparados nessa noite para estar ofertando e para estar dizimando, a gente vai estar dando oportunidade, enquanto nosso grupo de louvor canta mais um corinho para a congregação. Porventura, algum irmão também que esteja lutando, quiser participar, é um momento muito especial dos membros da nossa igreja, mas se quiserem participar, não estão proibidos. Muito obrigado.
nosso Deus, nosso bondoso Pai, as nossas primeiras palavras, Pai, não poderiam ser outras senão de gratidão, Pai, por nos permitir chegar aqui pela Tua bondade, em total segurança. Estamos reunidos como Tua igreja aqui, neste local, adorando o Teu excelso nome. E agora nesse momento especial pelo fato de fé e fé explícita, quando os Teus filhos venham aos altares, ao Teu altar, entregar parte daquilo que tem ganho como salário para a manutenção da Tua obra. Muito obrigado pela fidelidade dos Teus filhos e filhas nesta noite. Também agradecemos, Pai amado, pelo término da laje, pelo último pavimento, a chegado, nos dar a vislumbrar já, Pai, o término e o funcionamento desse prédio para servir a igreja a contento para o qual está sendo construído, Pai. Muito obrigado pela vida da comissão e mais, Pai, pela vida da igreja que tem atendido ao apelo da comissão, do pastor e do propósito do Senhor em ver essa obra concluída. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada membro da comissão, e que continuemos assim a contribuir fielmente e com alegria, Pai amado, e com muita alegria em nosso coração, Pai amado. Abençoa o nosso pastor, já fazendo parte das suas comemorações de aniversário. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, e que muitos anos, Pai, ele possa completar de aniversário, que sempre seja na Tua presença, sempre seja comprometido com a Tua palavra, sempre seja amando as Suas ovelhas, amado também pelas Suas ovelhas, Senhor Deus, como assim tem sido. Ajuda o Teu servo e nos ajuda a ajudá-lo e amá-lo cada dia mais, Senhor Deus. Essa é a nossa oração que fazemos com toda a humildade, e assim fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Meus irmãos, ali pelo mês de agosto, por aí, perto das eleições, me ofereceram uma verba para ajudar a igreja na construção do edifício. Eu já falei à igreja e eu não aceitei. Falei assim, não, nós vamos fazer tudo na igreja com dinheiro sagrado, com a oferta dos membros da igreja, com a fidelidade dos membros e dos visitantes. Eu dou graças a Deus pela vida do irmão Wellington, do irmão Magno, dos membros da comissão, que nós já gastamos mais de 700 mil reais. E não devemos um centavo a ninguém, está rigorosamente tudo pago. E é assim que nós vamos fazer a obra. Não queremos um centavo de outro que não seja de crentes, consagrados, membros da igreja e visitantes, que entrega sua oferta aqui na igreja. A igreja não será nunca comprometida com absolutamente nada. Não estou condenando, só estou dizendo que eu assumi a responsabilidade de não aceitar. E eu dou graças a Deus, porque dentro de pouco tempo, nosso elevador, que já está pago, já está quase tudo pronto para começar a ser instalado, e brevemente nós teremos o nosso elevador funcionando. Não sei quando, porque isso depende dos técnicos, mas tudo que é possível ser feito, com uma brevidade necessária, para que tudo esteja funcionando brevemente, já está sendo finalizado. Por isso, eu agradeço a cada irmão, cada centavo que chegou com boa vontade, com amor para o nosso edifício de educação cristã. Como pastor da igreja, eu quero agradecer os irmãos. Nós ainda vamos vamos cantar ainda mais sobre a liderança do grupo de louvor, mas antes eu quero apresentar os nossos visitantes ilustres nessa noite, irmão Flávio Alain e a irmã Patrícia. Eles são missionários da Junta de Missões Nacionais em Juazeiro do Norte, no Ceará. Juazeiro do Norte é uma das cidades mais idólatras do país. Eu estive fazendo série de conferências ali. É uma romaria muito grande em função de um santo que não resolve problema de absolutamente ninguém. Quem resolve, o único santo é Jesus, a quem nós pregamos. Esses irmãos, eles estão servindo ali em Juazeiro do Norte, num trabalho missionário, um trabalho muito difícil, mas um trabalho
muito precioso. E eu atendi o pedido da Junta de Missões Nacionais para que eles falassem à igreja. Mas há algumas providências que eu preciso tomar. A irmã... Cadê Gisele? Vem cá, Gisele. A irmã Gisele vai explicar como é que funciona, porque eles são surdos, mudos, é isso? Hã? Eles são surdos. São mudos ou surdos? São só surdos, não são mudos. São só surdos. Fala aí. Boa noite, irmãos. Na verdade, eles são surdos. Existem as pessoas surdas e as pessoas mudas. O mudo, ele escuta. Na verdade, nossos irmãos são surdos. Como as pessoas não estão habituadas a lidar com surdos, acabam falando erroneamente surdo-mudo. O surdo-mudo não existe. Ele pode ser surdo e também mudo. Na verdade, os nossos irmãos são surdos e falam através da língua de sinais. Mas existem surdos que não falam só através da língua de sinais, mas que falam através do português, que é, no nosso caso, né, a nossa língua. São o que nós chamamos de surdos oralizados. Nossos irmãos, eles falam através da língua de sinais. São surdos sinalizados. É exatamente isso que eu falei. Então, meus irmãos, nós temos a alegria de receber esse querido casal. E a irmã Gisele estará com a sua equipe, tomando as providências para que o culto seja muito claro para todos os irmãos, para toda a igreja. É um ministério muito bonito que é feito na igreja, de comunicação de todas as partes do culto, para os irmãos que não podem entender. Então a irmã Gisele estará conduzindo. É para cá, Gisele. E como é que o pessoal lá vai entender? É você que vai falar? Não, eu vou dar o microfone para ela. Irmãos, vote comigo, está complicado, não está? Hã? E quem vai falar? Não dá certo. Hã? Explica tudo aí. Tá. Eles irão fazer em língua de sinais, né? A mensagem, e nós vamos passar para o português. Por isso que nós vamos ficar sentados ali na frente, para ter uma melhor visão. Vocês não vão falar daqui, não? Vamos falar sentado ali. E ele vai falar daqui. Nós vamos ficar sentados lá, prestando atenção no que ele está falando. Graças, pais e irmãos. Nós somos todos irmãos em Cristo, amém? Queremos agradecer primeiramente a Deus, que nós chegamos bem, não aconteceu nada no caminho, Deus nos protegeu, graças a Deus. Queria agradecer também pela vida do pastor, que nos convidou e nos aceitou, e que esse púlpito seja para a honra e glória do Senhor, amém. Também gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que vieram para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pode colocar o slide, por favor. Meu nome é Flávio, meu sinal é esse. Essa é minha esposa, sinal é esse, meu nome é Patrícia. E nós temos 2 filhos. Um tem 15 anos e ficou por conta dos estudos. E um outro de 4 anos, que é o Pedro, e está na salinha lá embaixo, estudando e brincando. Nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Nós moramos aqui no Rio há anos, crescemos aqui no Rio. E nós congregamos em Vila da Penha, na Igreja Batista em Vila da Penha. Durante 12 anos, nós fomos daquela igreja líder de teatro, de evangelismo. Patrícia era voluntária de missões e ia em várias viagens. E com o passar do tempo, eu senti o chamado. E eu precisava ir para o Nordeste.
E eu precisava ir para lá para falar de Jesus às pessoas que não conhecem. E eu estava certo disso. E nós precisávamos largar tudo para obedecer a Deus. Largar trabalho, família, amigos, tudo do Rio e ir. E nós fomos em 2009. Nos mudamos para esse local. Pode passar. Alagoas. Pode passar. Arapiraca. Esse é o sinal. Por conta da cultura do cigarro, do cachimbo. Por isso é esse sinal. E nós fizemos uma pesquisa do IBGE. 7.760 pessoas surdas naquele local não sabem sinais, não têm estudo. Então, eu pensei, vamos até aquele local, porque lá é igual ao Rio. Não. Lá eles não têm estudo, eles não sabem ler nem escrever e não sabem língua de sinais. E, com isso, eu fiquei pensando, como fica a comunicação? Eu pensei que lá fosse tudo bem, mas faltava alguma coisa. E, por isso, Deus estava me chamando para estar ali, para aquele local, para o trabalho. Pode passar. A Igreja Batista em Libras, esse é o sinal. E é uma igreja bilíngue, onde tem a primeira língua, a L1, é a língua de sinais, e a segunda, que é a L2, é o português. L1 por quê? L1 que é a primeira língua, e por isso vai fazendo a língua de sinais durante o culto, e a L2 tem uma pessoa lendo. Pode passar. E essa igreja tem 26 membros surdos, e que obedecem o chamado de Deus, e tem uma liderança dentro das igrejas. 40 pessoas frequentadoras e 4 igrejas multiplicadoras. Mas tem cidades diferentes naquele local. Mas tem 4 igrejas multiplicadoras. Essa é uma surda, líder, voluntária, mas ela era católica, ela não cria em Deus. E eu e a Patrícia, nós estivemos conversando com ela, mas ela, irredutível, católica, mas depois ela abriu a mente e entendeu o chamado e aceitou a Jesus. E mudou a vida dela. E agora ela é batizada e trabalha como voluntária. Esse surdo, ele tem uma vida, um testemunho muito intenso. Ele não conhecia Jesus e tinha uma vida muito atrapalhada. Ele bebia muito, fumava muito, cheirava cola. E ele era muito agitado, muito nervoso, gritava muito e ninguém ajudava. No trabalho de 1 mês, ele recebia R$900, vendendo ferro. Ele não tinha proteção, ele trabalhava com ferro, ele soldava, mas não tinha proteção nenhuma. E ele tinha os olhos vermelhos, era muito magro e sofria muito com aquele trabalho. E as pessoas arrumavam um outro trabalho, e ele foi para aquele local onde ele abriu a mente, e hoje em dia ele bem de vida, e por isso ele também foi trabalhar como voluntário pregando Jesus. Pode passar. Não sabe ler. Essa pessoa da foto não sabe ler e não sabe Libras. Patrícia ensinou Libras a ler e ele conseguiu escrever. E ele ficou muito feliz e foi correndo para contar para a família. E eu aprendi a escrever, eu aprendi a ler, e a família ficou maravilhada e quis visitar a igreja. Ele mostrou para a família que ele aprendeu a ler, e por isso toda a família mudou de vida. Pode passar. Essa é uma menina surda, também voluntária.
que ensinou o pai, e o pai não queria ir para a igreja. E o pai era ateu. O pai era muito firme, tinha muita firmeza no que ele acreditava. E ele bebia muito, e a Patrícia foi ali para poder estudar com aquela menina, e o pai foi vendo e foi entendendo, e passando a acreditar em Jesus, entender que ele é o Salvador, e toda a família agora é crente. E por isso eles estão mostrando a outras pessoas, a outras famílias, a acreditarem em nosso Deus. Pode passar. 26 surdos, membros da igreja, e já sentiram também o chamado. Em 2009 até 2016. Nesse período, muitas pessoas foram para ajudar e a trabalhar naquele local no Ceará, em Juazeiro do Norte. Em dezembro, dia 5, eles mudaram de vez para Juazeiro do Norte. Desculpa, eu esqueci de falar sobre a igreja multiplicadora. 25 quilômetros andávamos para ensinar a Libras, para que aprendesse e ali eles pudessem multiplicar a igreja. E essa é uma das igrejas. Pode passar. Essa é outra cidade, onde só tem fazenda, bois, animais. E ali a gente também esteve falando do amor de Jesus, e ali já tem pessoas batizadas. E agora nós temos quase 10 pessoas surdas, membros da igreja. Agora, de 2009 a 2016, nós tivemos esse trabalho lá, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Lá o calor é muito forte. E tem muita idolatria. O pastor sabe disso. Lá a idolatria é muito forte. 90% são católicos. E 10% são crentes. E por isso eu peço que vocês orem por nossa família lá. Porque nós estamos começando um trabalho. Agora, em fevereiro, nós viemos de férias, estamos com a família, mas em fevereiro nós voltaremos para continuar o trabalho lá. Isso daí é outra pesquisa no IBGE, onde 9.755 surdos não conhecem a Jesus, não aceitaram, e têm um coração apertado e triste por não conhecer a Jesus. Pode passar. Agora, eu vou estar resumindo uma palavra que Deus colocou para falar aos seus corações. Que vocês possam abrir a mente para receber. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor que cantassem um hino nesse momento, para depois eu estar falando que Deus preparou o meu coração. Não há maior prazer do que saber que o nosso Deus cuida de nós. Por isso nós confiamos nele. Eu convido a igreja a se pôr de pé e nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. Confiarei em ti, Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se não tenho que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e mais
vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Obrigada, podemos assentar. Obrigado pela equipe de louvor e parabéns pelo louvor. Agora nós vamos estar falando sobre a cura do surdo e de um gago. Ele não tinha uma perfeição na fala. E por isso eu peço que a intérprete leia Marcos, capítulo 7, versículo 31 até o 37. Pediu o pastor para estar lendo Marcos, capítulo 7, versículo... Obrigado, pastor. Agora eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Deus. Tu possas estar abrindo, Senhor, o céu para derramar as mais ricas bênçãos na vida de cada um. E que eles possam estar com mente aberta e coração aberto para a Tua palavra. Que eles possam receber de Tuas mãos, Senhor, não da língua de sinais, mas de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Jesus chegou e estava falando à multidão.
E quando ele chegou à cidade de Sidom, para estar falando às pessoas, à multidão, chegou até a Galileia e a Decápolis. E a multidão vieram e ficaram olhando, é Jesus, o Filho de Deus. Eu lembro que o surdo estava sentado e ele não ouvia o que Jesus estava falando. Ele não via nada. Ele só viu a multidão, mas ele não ouvia nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Quem é aquele que está no meio deles? E os ouvintes ficaram olhando e o surdo tem valor. Vamos colocar ele perto de Jesus. Jesus, esse moço é surdo. E comparado com as nossas vidas, surdos e ouvintes, nós precisamos trazer para visitar a igreja. Tem muitos surdos escondidos. Nós precisamos convidar para vir à igreja, para conhecer de Jesus. E as pessoas se preocuparam com esse surdo. Ele vai sofrer, ele estava sofrendo muito. E os outros surdos? Jesus viu e as pessoas perguntaram: Senhor, você pode curar? Ele é surdo e é gago. E ele assustado, sem saber o que estava acontecendo, muita gente. E ele não conhecia Jesus, e muita confusão, e ele não conseguia entender. E a gente compara quando a igreja não tem intérprete. Que o surdo fica olhando e não entende. E ele só olha, e quem é o pastor? Quem é aquele homem lá da frente? Mas o ouvinte sabe quem é, sente o Espírito Santo, aceita Jesus, mas o surdo olha, não entende nada e vai embora. Cadê o intérprete? E voltando para a história, o surdo não entendendo, e as pessoas falando, e ele ficando agoniado, e Jesus deu a mão e foi até um local, esse local que está na imagem, porque evitaria dele ficar assustado. E ele prestasse atenção no que Deus tinha para falar para ele, o que Jesus seria usado para ele. E ele prestou atenção em Jesus. Igual dentro das igrejas, quando tem intérprete, o surdo senta e fica em atenção no que Deus está falando com ele. E quando tem intérprete, ele fica prestando atenção no que Deus está falando com ele. E assim fez Jesus. Ele foi para um local e Jesus não falou, porque ele não adiantaria, ele não estaria ouvindo. Jesus fez expressão facial, porque ele era surdo. E Jesus foi falando com ele, e o surdo foi entendendo, e Jesus colocou a mão nos ouvidos, colocou a mão na língua com um cuspe, e o surdo olhando para o céu, Jesus disse, Efatá, e ele ouviu. E ele começou a falar. E Jesus falou, pode voltar a falar. E ele começou a falar com Jesus, e você está ouvindo, e não conte para ninguém. Mas ele foi correndo. Pode passar. Ele foi correndo para falar para as pessoas. E as pessoas ficaram admiradas. Como? Ele não ouvia, ele não falava. Realmente, ele é o Filho de Deus. E as pessoas acreditavam que Jesus realmente é o Filho de Deus. E comparando a fala do pastor e as pessoas ouvintes aceitando a Jesus, assim também é o intérprete. E o intérprete pergunta, você também quer aceitar Jesus? E o surdo também pode sentir a ação do Espírito Santo na vida dele, e ele também vai correndo para casa, contar para a família da mudança de vida que Jesus pode, e que dentro da igreja tinha um intérprete que falou de Jesus para ele. E ele vai visitar a igreja, e a família vem visitar a igreja. Amém. Pode passar. Pode passar?
E essa frase diz: quem irá? Quem irá? Quem irá evangelizar? Ontem, hoje, quem foi? Quem vai? Mas foi Deus quem falou. Jesus disse: quem irá? Vocês estão esperando o quê? As pessoas estão presas no pecado. Você precisa sentir o ide de Jesus para evangelizar. Nós sentimos e fomos até Juazeiro do Norte para falar de Jesus àquelas pessoas. Pode passar? Em Marcos 16, 15, diz: ide ao mundo todo, anuncia Jesus a todas as pessoas. Foi Jesus quem falou: ide em qualquer lugar. Aqui perto tem surdo, perto da sua escola tem surdo, no ponto do ônibus tem um surdo, no futebol tem um surdo, em vários locais tem um surdo. Ide falar de Jesus para ele. Convida ele para vir à igreja que tem intérprete. Convida, leva um papel e diz: ó, tem intérprete. De repente, ele está sentindo alguma depressão ou está com algum problema e você não sabe, e você não convida para vir à casa de Deus. Então, faça esse convite. Em Mateus 15, 30, diz que Jesus foi à multidão, e o cego, e o deficiente, o coxo, o aleijado, todo, as pessoas, o Senhor foi até eles e curou. E eles ficaram felizes. Jesus disse assim: ele é deficiente, deixa ele lá, é só o ouvinte, só pessoa que não tem deficiência. Não, Jesus disse: ide por todo o mundo. Igual o Senhor disse: ide por todo mundo é para os deficientes também. Porque eles também passam por problema. Não é, coitadinho, vou fazer carinho, ele vai para o céu, tadinho, normal, né? Não, ele vai direto para o céu. Não, ele pode estar fumando, ele pode se drogar, e ele pode se prostituir, e ele pode roubar. E a responsabilidade é de quem? Nossa, que não evangelizamos e não convidamos. Pode passar. No mundo, 2% de missionários, 25 milhões de pessoas surdas não conhecem a Jesus e não têm a sua salvação. Então, com a alma perdida, nós precisamos ir falar de Jesus aos surdos. Pode passar. No Brasil, 9.700 milhões de pessoas com deficiência auditiva. É muita gente. Em Arapiraca, muitos surdos não conhecem a Jesus. Eles sentem. A gente sente que o Rio está todo mundo bem, todo mundo sabe língua de sinais, todo mundo está bem. E quando a gente chegou lá, nós ficamos muito preocupados, porque eles não conhecem a Jesus. E, aos poucos, nós fomos evangelizando e eles aceitando Jesus. Pode passar. Vocês já foram evangelizar hoje? Ontem? Essa é a pergunta. Daqui a um ano eu vou convidar alguém para vir. Aí, depois, no outro ano, eu convido. Não! Você tem sempre que evangelizar. Às vezes você diz: eu não tenho tempo. Você precisa evangelizar. Pode passar. Ela vai só encenar e a interpretação só vai valer para o que ele fala. Eu estou trabalhando muito. Estou com os amigos, estudando. Vou jogar um futebol. Oi. Vou comer uma pipoca, ver um cineminha.
e não tem tempo, e o relógio passou, e você não evangelizou. Você estava estudando, você estava com amigos, você estava passeando, e o tempo passou, e você teve dificuldade em evangelizar. Você não se preocupou. E é simples. Você entrega um folheto e convida a vir. E é Deus quem faz, é Deus quem age. E as pessoas estão morrendo, estão sendo enterradas. Aí depois meu amigo, poxa, ele morreu sem salvação, vou fazer o quê? Mas eu não evangelizei. Deus olhou e disse que a responsabilidade era minha, e eu não fiz, eu deixei para o próximo. Às vezes a gente diz que não tem tempo, mas é porque você já aceitou Jesus, então você já está pronto. Mas e o amigo que está do lado? E o próximo, uma família, um ente da família, que não conhece a Jesus? Traz ele, porque ele pode ser bênção, pode passar. Lá em Arapiraca, esse surdo, Alex, esse é o sinal dele, muito bonzinho, educado, legal, mas ele tinha uma vida. Quando olhava para as mulheres e chamava para ir para a igreja, chegava lá, não tinha intérprete e ficava olhando só para as mulheres, ouvintes. E a ouvinte dizia, olha, presta atenção, mas o pastor falando e ele não entendendo, mas ele queria era namorar, era ficar com aquela menina, queria casar, queria ter uma filha com ela, mas ele acabou se desviando, bebendo, dançando, indo fumar, e a ouvinte largou e pegou os filhos e foi embora e sumiu pelo mundo. E o surdo ficou preocupado e triste porque a família sumiu. Em 2009, quando nós chegamos, ele encontrou comigo e falou, você é da igreja? Não sabia, você sabe língua de sinais? E ele ficou pensando, poxa, eu não tive a oportunidade de ter um intérprete naquela igreja. Não pude ter uma oportunidade com Deus. E ali nós fomos até a casa dele e falamos de Jesus e perguntamos sobre o plano de salvação. E ele ficou na dúvida e espera um pouquinho, domingo eu vou para a igreja. Olha, rapaz, amanhã pode morrer e você vai perder a salvação. Não, eu estou bem, que isso, estou ótimo. Minha saúde está muito bem. Então, tá bom. No domingo, eu estava na igreja, levando a palavra, e eu pensei, cadê o Alex? E na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de que ele faleceu. E eu, como? Ele faleceu? O que aconteceu? E eu fui até a casa da família, e a família chorava muito. E, por favor, missionário, você é de Deus, como? Ele morreu, não dá para voltar, e ele não vai para o céu. Sabe o que aconteceu com esse surdo? Domingo, ele ia para a igreja de moto, voltou e foi para o bar. Bebeu, com muito sono, dormiu no bar. Um homem ouvinte veio, viu, eu já conheço, ele me provoca tanto, ele brinca comigo, ele implica comigo, vou pegar essa faca e vou matar ele. E enfiou nas costas dele. Ele morreu na hora, perdeu a salvação. Você não sabe o seu dia. Ele não teve o direito da salvação. Ele morreu em janeiro. Aqui no Rio, aconteceu já de um surdo morrer em Nova Iguaçu, outro em Campo Grande, por conta de acidente de moto. Outro em Campo Grande, 2 em Campo Grande, um em Nova Iguaçu e o outro eu não lembro, e o outro que infartou. Mas em janeiro, foi isso, pensando em 4 surdos evangélicos, agora em janeiro, e estão salvos. Quantos surdos estão sendo perdidos? Mas ele é meu amigo, eu encontro com ele no ponto do ônibus. Então, convide para vir à igreja, para ouvir falar de Jesus. Pode passar. Conclusão.
tudo está em suas mãos. Os seus amigos que estão próximos e não conhecem a Jesus, tu possa estar demonstrando que a responsabilidade está em tuas mãos. Agora, nós vamos fazer um resumo muito rápido de um testemunho. Graça e paz a todos os irmãos em Cristo. Amém. Eu já conhecia aqui a igreja de Nova Sul, porque eu vim num congresso que teve aqui da Junta de Missões Nacionais, e eu lembrei do pastor logo que eu vi, e tenho guardado e amo o pastor Edgar. E gostaria de agradecer também o convite para estar aqui. E para estar falando muito rápido do meu testemunho. Não vou falar muito, porque a história é grande e o tempo não dá, mas vou estar falando sobre o testemunho da minha vida. Algum tempo atrás, a minha família não era evangélica, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, mas a minha mãe, quando engravidou do primeiro filho, a irmã dela é ouvinte. E quando nasceu o segundo, nasceu eu, que sou surda. Mas nasceu e minha mãe não percebeu nada. E quando eu fui crescendo, minha mãe me chamando, e eu brincando, e eu não ouvia. Minha mãe me chamava, e eu não ouvia. E a minha mãe preocupada em chamar, e eu não ouvi, e me levou ao médico. E perguntou: doutor, eu não sei o que acontece, porque eu chamo a minha filha e ela não me olha. E o médico: não, só um minuto. E fez os exames e descobriu. E disse: sua filha está ótima, perfeita, o corpo com a saúde ótima, mas tem um problema sério, ela é surda. Mas como? Minha filha é surda, como eu vou fazer? Como eu vou fazer para me comunicar com ela? E o médico disse: não, calma, tem muitos surdos iguais. E vai levar à escola normal, ela vai levar uma vida normal, levar a fono, vai aprender a língua de sinais, vai falar em língua de sinais, vai levar para a fono. E assim minha mãe voltou para casa, muito preocupada, desesperada, gritando. E como ia se comunicar? E a casa encheu para perguntar o que tinha acontecido, que tanto que ela chorava. E os vizinhos eram crentes. E perguntou: o que aconteceu? Por que você está assim? Ah, sua filha é surda? Ah, você crê que Deus pode curar a sua filha? E a minha mãe: acredita, eu quero. Então vamos até a minha igreja. E assim me levaram. E quando a gente chegou à igreja, não tinha intérprete, não tinha nada. Eu só ia à igreja, mas não entendia nada. E assim eu cresci na igreja, sem entender nada. E a minha mãe entendeu. E depois eu entendi que Jesus era o Salvador da minha vida. E a minha mãe entendeu que Ele é o Salvador da minha vida e que me salvou. E é a vontade de Deus, e Ele que me quis assim, surda, para fazer o trabalho dEle. E agora, peço que passe em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz: porém o eterno Deus lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz que fique cego? Sou eu, o Deus eterno. Então, é Deus quem faz tudo. Ele quem faz o surdo, o cego, e é Ele quem quis assim. E Ele me mostrou isso, mostrou à minha família que Ele me ama, e mostrou à minha mãe que Deus me ama. E assim nós aceitamos a Jesus, e por isso somos servos dele, somos crentes. E nasceram a maioria, ouvinte, não conhecia Jesus. Mas Deus preparou tudo. Deus que me preparou o caminho maravilhoso e deu a minha vida, e eu sendo surda. E a minha mãe pensou: nasceu uma criança e surda, porque Deus me deu, eu acho que é castigo por conta do meu pecado. E não era. Deus deu para mostrar. Não é castigo, não é pecado. É Ele quem quis. Ele queria mostrar o seu amor. E eu ia à igreja sem entender nada, sem ter intérprete. E a minha mãe via aquilo e se sentia preocupada de
como eu vou explicar a minha filha, como vou me comunicar com a minha filha. E ela pegou a Bíblia e me deu e disse, você lê, é Deus que vai te ajudar. E com expressão, que naquela época não tinha língua de sinais, a gente não tinha aprendido. Era mais oralização, porque a língua de sinais era proibida. E aí eu olhava a Bíblia, nossa, mas é muito grande, é muita coisa. E a palavra, eu não conheço essa palavra. Eu não sei o que é estranha. E a minha mãe, não tem problema, não faz mal, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar sabedoria. Então... Mas eu não entendia nada. E guardava a Bíblia. E assim eu cresci. E eu depois fui para a escola, me matricular na escola. E dentro dessa escola nova, tinha alguns surdos crentes. E eles me explicavam sobre a língua de sinais. E eu entendi, passei a entender que Jesus, e sentir que Jesus era o dono da minha vida. E que Ele era maravilhoso. E que para minha família também seria. E a minha família queria me passar isso e eu não entendia. E um surdo me convidou, vamos, é perto da casa, da sua casa, vamos lá na minha igreja. E chamou também o meu esposo, que era jovem, a gente ainda não namorava, eram amigos, mas amigos íntimos. E eu chamei, vamos lá conhecer. E nós dois fomos até aquela igreja e começamos a sentir a presença de Deus, e tinha intérprete, e nós entendíamos, e era maravilhoso, e nós aceitamos a salvação. E nós agradecemos a Deus, porque a gente não quer perder a vida eterna. Nós queremos ser libertos. Nós queremos que vidas sejam libertas e que vão para o céu e ter a vida eterna. Pode passar. Em Isaías, capítulo 29, versículo 18, diz: naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida do livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. E por isso que aconteceu isso comigo. O surdo veio e falou de Jesus e me levou à igreja, e hoje eu tenho a salvação. E isso é muito importante. Por isso a língua de sinais é muito importante. Pode passar? Eu vou mostrar agora um hino. Junto, vai ter a voz, mas eu vou estar cantando em língua de sinais. E vocês vão estar lendo. Se vocês acharem que dá para cantar junto e entender, porque a minha voz não é perfeita, ela é um pouco difícil, mas se vocês entenderem, vocês podem acompanhar e ler, ok? Foi Deus quem me deu. Essa música é um presente que Deus me deu. Na primeira trans que eu fui de evangelismo de voluntário da Junta de Missões Nacionais, no Acre. E foi a primeira vez que eu fui fazer o trabalho de evangelismo. E os surdos lá estavam sedentos de Cristo e não o conheciam. E Deus me chamou para estar indo ali. E eu tenho um compromisso com Deus de servir a Ele. E agora eu vou mostrar essa música para vocês. Pai, abre meu coração, quero te pedir para chamar paixão, quero trabalhar, contribuir, quero ser o faço usado por ti. Pai, abre meu coração, quando tu
vai pedir, vai se sentar, tá fazendo. Quero trabalhar, contribuir. Quero ser o faço certo por ti. Pai, abre meu coração. Amém. Amém. Deus a todos abençoe. Pode passar. Três modos de fazer missões. Intercedendo. Lá em Juazeiro, nós fomos evangelizar. Então, você pode ir, você pode interceder e você pode sustentar. Pode passar, por favor. Intercedendo, vocês podem estar aqui orando. Nós fomos para Juazeiro do Norte e lá nós conseguimos formar uma igreja batista em Libras. E eu peço que vocês orem por nós. Os surdos precisam conhecer a palavra de Deus, precisam abrir a sua mente, serem libertos e conhecerem a Jesus. Nós desenvolvemos lá projetos sociais para a comunidade de surdos. Nós precisamos estar ajudando os surdos em sua saúde física, emocional e espiritual. E nós também, nossa família missionária, necessita disso. São desafios de nós missionários naquele lugar. Há um projeto chamado PAN, onde as pessoas podem adotar missionários e podem ajudar. É um projeto que emociona muitas pessoas e tem sido bênção ali em Juazeiro do Norte. Porque lá em Juazeiro do Norte, as pessoas são muito católicas. A idolatria é muito grande naquele lugar, eles não conhecem a Jesus. Eles precisam ser evangelizados para conhecer o Jesus verdadeiro e se livrar da idolatria, para aceitar Jesus em seu coração, para ter um contato com surdos que sejam referências, surdos evangélicos. Existe esse formulário e as pessoas que tiverem o desejo, que quiserem ajudar, podem preencher esse formulário. Não deixe para depois, faça isso hoje. Preenche, depois me entregue, que eu vou estar entregando na Junta de Missões Nacionais. Que Deus possa estar abençoando suas vidas. Amém. Eu queria agradecer ao pastor Edgar por esse momento de estar aqui. Meus irmãos, se irmãos forem aos Estados Unidos, o irmão não tem dificuldade, porque em todas as igrejas há um ministério de tradução para o português de tudo que está acontecendo na igreja. O pastor está falando, a congregação está cantando, as orações, tudo é traduzido com uma eficiência extraordinária. Não há dificuldade, por causa dos tradutores. Eu estive na primeira igreja batista de Seul, na Coreia, e não tinha ninguém que falasse português. Nunca me senti tão perdido, porque o pastor falava, a congregação cantava, eu cantava em português, porque eu conhecia a melodia do hino. Cantava por minha conta, mas não entendia absolutamente nada. Mas adorei esse mesmo Senhor. Quando a irmã estava falando aqui sobre essa dificuldade de um surdo na igreja, sem entender nada, eu me vi naquele dia, quando lá em Seul, eu participei de todo o culto sem entender o que o pastor estava falando. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que dedicam-se com tanto afinco para que aqueles que adentram o santuário sem ter as suas faculdades normais, e por isso não podem alcançar o que está sendo pregado, mas eles traduzem o culto, e o culto para eles fica tão claro quanto para todos nós, porque os irmãos que trabalham nesse ministério interpretam e são uma bênção. Por isso deve ser objeto das nossas orações.
Queria convidar todos os irmãos que trabalharam, que querem trabalhar com esse ministério, por favor, venha à frente, todos. Se você entende alguma coisa, já treinou, já trabalhou, eu quero todo mundo aqui na frente para agradecer a Deus pela vida desses irmãos. E, ao mesmo tempo, incentivar aqueles que ainda não se interessaram. Que bom se toda a igreja soubesse a linguagem dos sinais, não é isso? Aí não teria nenhuma dificuldade para, em qualquer momento, nós termos o nosso ministério cada vez mais efetivado. E esses irmãos são desafiados a falar com os surdos aí na rua. Outro dia eu estava no banco, estava querendo conversar com o surdo, eu estava mais perdido do que ele, e ele mais perdido do que eu, porque eu não sabia absolutamente nada do que ele estava falando, nem ele estava me entendendo, por mais que eu quisesse evangelizar. Então, se os irmãos aprenderem, treinarem naturalmente, os irmãos vão poder, na rua, nos bancos, no trabalho, em todos os lugares, fazer essa obra de evangelização. Deixa eu fazer referência a outro quadro. A minha irmã, ela é mãe do pastor Frederico, ela sabe tudo para os cegos, de braille. E ela é muito, muito infeliz, porque já quis se dedicar a esse ministério, mas é muito difícil. Nós temos milhões de cegos no país, meus irmãos. Eles ouvem, podem aceitar o evangelho, mas tem dificuldade como nós, de vermos as belezas extraordinárias que Deus nos permite que vivamos. Há os ministérios os mais diferentes. Eu tenho falado com ela, estimulado para ela ir à Junta de Missões Nacionais e abrir e ensinar outras pessoas, porque ela é realmente apaixonada também por esse trabalho. Todo tipo de ministério que nós possamos pensar, nós podemos investir, porque essa é a nossa responsabilidade como igreja. Então, eu quero agradecer a vocês, ouviu? Que têm trabalhado, e quero estimular para continuar se dedicando cada vez mais. Aqueles que aprenderam e que não têm se dedicado muito, passam a se dedicar para formarmos aqui uma equipe muito grande que sabe e uma equipe muito grande que também produz. E vamos convidar todos os surdos, mudos, cegos, todo mundo, aleijados, para vir à igreja. Agora nós vamos colocar brevemente, estou sonhando com o nosso elevador, exatamente, para facilitarmos, para trazermos pessoas que, entrando na igreja, teriam dificuldades de cultuar como nós cultuamos. Agradeço os irmãos pregadores que vieram aqui, conto com as orações, com o apoio da igreja, tá bem? Eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos e transmito esse carinho da igreja também, para que todos os amemos, oremos e peçamos a Deus que levante muitos outros missionários para fazer o trabalho que eles fazem. Meus irmãos, os irmãos prestaram atenção, é gigantesco, meus irmãos, é gigantesco. Não pensa que o irmão sai dali rodando todos os cantos do Ceará, saem de Juazeiro do Norte, vão para Arapiraca, no Alagoas, estão rodando estados diferentes, como que sozinho, diante de uma multidão. Quem sabe que Deus há de levantar muitos outros missionários para, como eles, se dedicarem inteiramente para que milhares de pessoas possam ouvir a mensagem de salvação e aceitar Jesus como Salvador. Receba, queridos, o carinho da igreja, o apoio da igreja, e conte com as nossas orações. Também vamos ficar de pé e vamos orar. Gisele, o que eu faço? Eles lá na porta não vão adiantar muito, né? Porque como é que vai? Vai lá na porta ou não vai? Hã? Então, eles vão lá na porta com o intérprete, tá bem? Eu vou também, porque para mim não precisa de intérprete. Tá bem? Vamos orar, queridos. Muito obrigado, culto muito gostoso, muito bonito. Deus dê a vocês, a todos, uma semana muito abençoada, especialmente aos nossos visitantes. Queridos visitantes, contem com carinho, com as orações, com o amor da primeira igreja Batista Nova Iguaçu e do pastor, tá bem? Oremos. Querido Deus, nosso Pai dos céus, que bênção nós recebemos a Tua mensagem de uma maneira inusitada, de uma maneira diferente.
Quando o teu servo vem, ó Deus, pregar a tua palavra, e tu usaste, ó Deus, a irmã Rosana e a equipe que traduz o culto para os surdos, de maneira tão abençoadora. Nós nos sentimos enriquecidos, ó Deus, espiritualmente, e nos sentimos desafiados para ajudar a Junta de Missões Nacionais a sustentar esses missionários. Nós não escolhemos missionários, ó Deus, nós amamos missões. E agora que nós estamos começando a nossa campanha de missões nacionais, nós queremos levantar uma oferta histórica para que mais e mais e mais missionários, surdos, mudos ou não, cegos, quaisquer que tu queiras levantar para fazer obras específicas na tua obra. Eu não poderia fazer, ó Deus, o que os teus servos estão fazendo. Por isso eu me sinto tão pequeno diante deles. Tu escolhes, ó Deus, pessoas específicas, escolhes pessoas especiais para realizar a tua obra. Nós te agradecemos que tu nos chamas em meio a uma multidão de pessoas. E nós te pedimos, ó Deus, que tu nos dês poder, que tu nos dês intimidade contigo, que tu nos abençoes, que tu abençoes a igreja, para que a igreja possa ter um DNA missionário, possa ter fervendo nas suas veias o sangue missionário, que o seu coração possa pulsar, ó Deus, com batidas missionárias, e assim nós possamos apressar a volta do teu Filho, levando milhões e milhões de almas ao conhecimento da tua palavra e a aceitação do teu Filho como Salvador. Muito obrigado, querido Deus, pela vida do irmão Flávio e da irmã Patrícia. Que esse casal querido, ó Deus, possa sentir o carinho, o amor, o apoio dos batistas brasileiros. E nunca se sintam sozinhos. Sempre sintam-se, ó Deus, amparados e protegidos pelas tuas mãos. São bênçãos que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida. E mais especialmente, ó Deus, com essa congregação de surdos. Hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Aguardemos o casal com o pastor e a irmã Gisele à porta para cumprimentar a congregação.